Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 12 de dezembro de 2016. E vamos ao destaque do dia. Motoristas de todo o país precisam estar atentos à legislação de trânsito. Para tirar dúvidas, nós vamos conversar ao vivo com o diretor do Departamento Nacional de Trânsito. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Conta de luz mais barata até o final do verão. Bandeira vai permanecer verde até abril. Ministro da Fazenda diz que vai anunciar novas medidas para incentivar crescimento da economia. Luana Karen. Esse é o objetivo de um conjunto de medidas econômicas que deve ser lançado nos próximos dias. Mais de 700 mil pessoas caíram na malha fina. A Voz do Brasil vai dar dicas para quem precisa acertar as informações com a Receita. Apresentação da Voz do Brasil de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. Atenção você que está aí no carro, no caminhão. Hoje a gente abre a Voz do Brasil falando de forma especial para você, motorista. Vem chegando o final de ano, férias e muita gente decide pegar a estrada. E tem gente por aí que ainda tem muitas dúvidas sobre as leis de trânsito que já estão valendo. É por isso que nós vamos conversar agora ao vivo, aqui no estúdio, com o diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, Elmer Coelho Vicenzi. Diretor, boa noite. Boa noite, Ayrton. Prazer estar aqui e conversar um pouco com os nossos motoristas, trazendo um pouco de esclarecimento sobre o trânsito, que é uma realidade diária a todos. Diretor, nós gostaríamos de falar primeiro sobre a lei do farol, onde o motorista precisa ligar o farol do carro mesmo durante o dia. Como é que está a obrigatoriedade dessa lei, diretor? Bom, a lei do farol, ela está ainda em análise pelo Poder Judiciário. Hoje, a interpretação mais recente de uma liminar é que, se não houver dúvida para o motorista em que ele está numa rodovia, ele deve acender o farol. Esse farol aumenta a visibilidade do veículo e com isso possibilita um tempo maior de reação para todos os demais. É bom esclarecer que existem algumas decisões regionais que mudam um pouco essa decisão nacional. Então é importante o motorista consultar como que está a realidade no seu estado. Isso quer dizer que em estados valem, outros estados não? Perfeito, existe essa interpretação por causa de diferentes ações que foram ajuizadas ao longo do país. Agora vamos falar mais diretamente para o caminhoneiro. Já está em vigor a lei em que o caminhoneiro precisa fazer exames toxicológicos, não é isso mesmo? Explica para a gente, diretor, por que é importante que eles façam esse exame. Bom, o exame toxicológico é importantíssimo, uma vez que se reconhece que o dependente químico pode trazer um risco para o trânsito. O exame toxicológico ele é previsto para o motorista profissional, categoria C, D e E, e ele vai ser realizado no momento da sua renovação. No país existem cerca de 5.700 postos de coletas para a realização desse exame, então uma rede bem larga, está já disponível no site do Denatran, www.denatran.gov.br, o endereço destes postos, para que ele possa procurar qual é o mais perto, e com isso ele poderá realizar o exame. Caso ele não deseje, ele não será mais um motorista profissional e com isso cairá para a categoria B. Tá certo. E quem precisa fazer esse exame? Existe algum prazo também para isso? O prazo é no momento da sua renovação e a partir do momento que é feito esse exame toxicológico, ele tem uma validade de 60 dias para ser utilizado naquele processo de renovação. E todos precisam fazer? Todos que desejam manter a sua categoria C, D e E precisam fazer. Já temos resultado disso depois que a lei foi implementada? Bom, verificou-se que com a implementação nos primeiros 2 meses, houve uma redução de 38% dos acidentes. Importante frisar que os motoristas profissionais dessas categorias C, D e E
representam 4% dos nossos motoristas habilitados. Contudo, eles, com um estudo que foi realizado, eles representam 55% dos motoristas envolvidos em acidentes com fatalidades. Por isso é tão importante a realização desse exame toxicológico e a redução de 38% é tão drástica. Diretor, o motorista, todos nós sabemos, não pode usar o celular enquanto dirige. A prática vem causando muitos acidentes por aí ainda ou não? Sim, o celular é um elemento de distração muito grande. Mesmo parado, e é bom frisar isso, que muitas vezes os motoristas desconhecem, mesmo parado, quando geralmente está no sinal vermelho, o motorista não pode fazer uso do celular. Isso é uma infração gravíssima, aí prevista com 7 pontos, R$ 293,47, uma vez que o motorista, mesmo parado, ele deve permanecer atento ao que ocorre na via. O celular, então, deve ser utilizado com o veículo parado ou utilizando os recursos de tecnologia que a gente verifica hoje, como o Bluetooth, mas o motorista permanecendo com as 2 mãos na direção. Diretor, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse o quanto é importante que o motorista se conscientize de que direção e álcool não combinam. Ainda é um problema isso, né? É um problema enorme, apesar do empenho grande do poder público em conscientizar em campanhas de educação, em campanhas de fiscalização, existe ainda muitos motoristas que misturam álcool e direção. Hoje, existe um estudo que para cada motorista parado numa blitz da lei seca, 100, sob o efeito do álcool, passaram. Conversando com muitas famílias que perderam os seus entes, perguntando o que eles gostariam que tivesse ocorrido de diferente. E a resposta a gente compilou que era o seguinte: eu gostaria que meu ente tivesse sido parado na blitz. Porque se ele for parado, ele teve sorte. Ele teve sorte, ele foi dado uma chance a mais. Uma chance de aprender e se adequar à legislação do trânsito e a esse espaço de cidadania compartilhado com todos, em que todos têm uma parcela de responsabilidade. Nós agradecemos a presença aqui no estúdio da Voz do Brasil do diretor do Denatran, Elmer Coelho Vicenzi, que fez importantes alertas aos nossos motoristas. Diretor, muito obrigado e boa noite. Boa noite. O governo deve anunciar até o final do ano um pacote de medidas para estimular a economia do país. A novidade foi informada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, hoje em São Paulo. Estimular o crescimento do país, aumentando a produtividade da economia brasileira. Esse é o objetivo de um conjunto de medidas econômicas que deve ser lançado nos próximos dias, segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O foco principal é o aumento da produtividade em todas as áreas do funcionamento, desde o registro da empresa, desde mudanças estatutárias, desde a questão de pagamento de impostos, a racionalização, mudanças visando tornar todo esse processo mais ágil, mais fácil e mais seguro. O ministro afirmou que as medidas serão anunciadas após a aprovação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos, prevista para ser votada nesta terça-feira no Senado. Segundo Henrique Meirelles, a diminuição dos gastos do governo vai aumentar a produtividade do país. A própria queda do tamanho do governo em relação ao PIB, em relação ao total de produção de riqueza no país, atingindo padrões mais sustentáveis, porque estava indo para um padrão não sustentável. Então, com isso, só isso, nós já temos a causa principal de um aumento da produtividade nacional, na medida que haverá mais recursos para a população investir, consumir, crescer. Portanto, nós estamos caminhando para o maior equilíbrio da economia brasileira. Só que isso tem que ser complementado por uma série de medidas que visam aumentar a produtividade. O ministro da Fazenda também afirmou que estão sendo feitos estudos com base em experiências de outros países e que as medidas buscam tornar o ambiente de negócios mais ágil e seguro. Reportagem Luana Karen. O presidente Michel Temer enviou hoje um pedido ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para agilizar as investigações sobre delações premiadas em curso. E a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Thaísa Dias, que traz mais informações. Thaísa, boa noite.
Boa noite, Ayrton, Gláucia, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Michel Temer e a advogada-geral da União, Grace Maria Mendonça, enviaram nesta tarde ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, um pedido para que as investigações em curso no Ministério Público Federal sejam aceleradas. O documento solicita que as colaborações premiadas sejam o quanto antes finalizadas, enviadas a juízo para eventual confirmação e divulgadas por completo. O objetivo é que a responsabilidade dos investigados seja avaliada o mais rápido possível. Neste fim de semana foram divulgados na imprensa trechos de um acordo de delação premiada de uma construtora investigada na Operação Lava Jato. No documento, o presidente e a advogada-geral da União argumentam que a ilegítima divulgação de colaborações premiadas conduzidas pelo Ministério Público tem interferido na condução de políticas públicas a cargo do governo. Entre elas foram citadas medidas encaminhadas pelo governo federal ao Congresso Nacional, como a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para o aumento dos gastos da União nos próximos 20 anos, além da reforma da Previdência, consideradas temas sensíveis para a sociedade brasileira. Ao vivo, Thaísa Dias. E o presidente Michel Temer recebe daqui a pouco, em São Paulo, um prêmio oferecido por um grupo de lideranças empresariais. A gente conversa ao vivo com o repórter Leonardo Meira, que está no local do evento e traz mais informações. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Gláucia, Ayrton, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Eu falo com vocês ao vivo aqui do Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo estadual paulista. A cerimônia de entrega do prêmio Líder do Brasil está prevista para começar logo mais às 7h30 da noite. A ideia é reconhecer o talento, competência e comprometimento dos líderes do país nos setores público e privado. O presidente Michel Temer está entre os premiados. No total, são 48 indicados pelo júri oficial do evento. As empresas são dos principais setores da economia, incluindo agronegócios, comunicação, construção civil, educação e máquinas e equipamentos, por exemplo. Ao vivo de São Paulo, Leonardo Meira. 19h12 no horário brasileiro de verão. Você foi um dos 700 mil contribuintes que caiu na malha fina da Receita Federal? Daqui a pouquinho nós vamos explicar o que você deve fazer para acertar as informações do seu imposto de renda. A gente já falou aqui na Voz do Brasil que a bandeira tarifária de dezembro voltou a ser verde, ou seja, o consumidor não paga nenhuma taxa extra na conta de luz. A boa notícia é que hoje o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Eduardo Barata Ferreira, disse que a bandeira deverá ser verde até o fim do verão. Em novembro, a bandeira tarifária em vigor foi a amarela e por conta das chuvas que aumentaram o volume de águas nos reservatórios, neste mês a bandeira foi alterada para verde. O diretor-geral da ONS disse ainda que não há risco de desabastecimento de energia para todas as regiões do país pelos próximos 5 anos. Durante as Olimpíadas e Paralimpíadas deste ano no Rio de Janeiro, um apoio do governo fez toda a diferença para o Brasil, para que o Brasil tivesse os melhores resultados da história nas duas competições, o Bolsa Atleta. Mas este apoio não é apenas para atletas olímpicos e de alto rendimento. Ele também ajuda quem está começando no esporte e sonha com uma medalha olímpica. Mas como ter acesso ao Bolsa Atleta? É o que vamos saber no quadro Pra Você, Cidadão, de hoje. Pra Você, Cidadão. O Bolsa Atleta é o maior programa de patrocínio individual de esportistas no mundo. Ele atende atletas de alto rendimento a partir de 14 anos de idade. Para esse programa não é utilizado o critério de renda. Os participantes podem ter qualquer condição econômica. O que se exige é que tenham bons resultados em competições nacionais e internacionais. O benefício possui 6 categorias e o valor vai de R$ 370 a R$ 3.100. O dinheiro é depositado todo mês durante um ano em uma conta da Caixa Econômica Federal. Se você tem interesse em participar, fique atento aos períodos de inscrição divulgados pelo Ministério do Esporte. As inscrições são feitas apenas pela internet no site esporte.gov.br. A lista com os contemplados é publicada no Diário Oficial da União e no site do Ministério. Para tirar dúvidas sobre o Bolsa Atleta, envie um e-mail para
dúvidasbolsa@esporte.gov.br. Mirna Ledo para a Voz do Brasil. Escondidos dentro de casa, os escorpiões podem provocar acidentes graves, principalmente com crianças e idosos. A Fiocruz alerta: em alguns casos, uma picada de escorpião pode levar à morte. Para evitar os escorpiões, é preciso cuidar bem da casa e evitar o acúmulo de lixo. Matheus Oliveira tinha apenas 6 anos quando foi picado por um escorpião na escola onde estudava, em Brasília. A mãe Lídia Oliveira conta que quando recebeu a notícia, correu com o filho para o hospital público de referência em picadas de animais peçonhentos na cidade. A mãe conta que o médico que atendeu o Matheus garantiu que a agilidade no atendimento foi essencial para a recuperação. Contribuiu muito porque eu estava na escola no horário em que ele foi picado, dava aula lá, então eu estava lá, então me acionaram muito rápido, né? Então, assim, questão de 10 minutos eu estava com ele no hospital. Para evitar casos como o do Matheus, a Fiocruz realizou nesta segunda-feira no Rio de Janeiro um seminário sobre intoxicação de crianças por animais peçonhentos. Roseni Boschner, pesquisadora da Fundação, explica que ainda existem muitos óbitos de crianças por picadas de escorpiões, e é isso que as pesquisas desenvolvidas por eles tentam entender. O veneno dele é extremamente tóxico, né, e gera vários problemas, né, tanto que vai desencadear problemas pulmonares ou problemas do coração, ou edemas e tal, e que pode rapidamente leva uma criança para uma UTI. A pesquisadora destaca ainda que os pais de crianças pequenas precisam estar atentos a pequenos detalhes da rotina da casa para evitar acidentes. Esse animal, na verdade, ele gosta muito de barata, e barata está ligada a lixo, a sujeira. Se mesmo com os cuidados necessários alguém da sua casa for picado por um escorpião ou por qualquer outro animal peçonhento, é preciso procurar ajuda médica imediata, como explica Rômulo Antônio Toledo, coordenador do Serviço de Animais Peçonhentos da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Quanto mais cedo você for, né, menos você vai sofrer e melhor vai ser o tratamento. Quanto mais cedo, se você precisar de tomar soro, quanto mais cedo você tomar esse soro específico, melhor é. Entre 2010 e 2015, foram notificados pelo Ministério da Saúde quase 400 mil picadas de escorpiões em todo o país. Reportagem Beatriz Amiden. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vem recebendo notificações de casos de gripe aviária em países da Ásia, Europa e nos Estados Unidos. E para evitar que a doença chegue ao Brasil, o governo fez um alerta aos produtores brasileiros de frango e outras aves. A prevenção é a única forma de evitar a doença, que não tem vacina nem cura. O Brasil é o maior exportador e o segundo maior produtor de carne de frango do mundo. E para continuar assim, os produtores devem ficar atentos à gripe aviária. A doença é altamente contagiosa e ataca muitas espécies de aves. Apesar de não existir nenhum caso no país, o vírus pode chegar aqui transportado por aves migratórias. Por isso, as ações de prevenção devem ser constantes. É o que explica o chefe de divisão de sanidade de aves do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Bruno Rebelo Pessamilho. Medidas como evitar a entrada de visitantes na propriedade, realização de limpeza e desinfecções das instalações, de veículos, trocas de roupa para entrar nos aviários, ou seja, tentar manter os aviários onde as aves estão alojadas da forma mais isolada possível. O vírus pode ser transmitido entre aves pelo contato direto com fezes, saliva e secreções do animal infectado, alimentos e utensílios contaminados. Os impactos de uma contaminação podem ser devastadores, de acordo com o chefe de divisão de sanidade de aves, Bruno Pessamilho. Um eventual surto de influenza aviária pode impactar diretamente na produção e nas exportações desse nosso produto. E vale ressaltar que essa é uma doença que não tem tratamento. O produtor que suspeitar de contaminação pelo vírus deve notificar imediatamente os órgãos estaduais de defesa sanitária. Reportagem Natália Kozlik. 19h19, horário brasileiro de verão. Todos os anos, milhares de brasileiros caem na malha fina do imposto de renda. Na maioria das vezes, o declarante tem direito a receber restituição. Basta resolver pequenas pendências. Para saber como fazer, a repórter Alessandra Bastos conversou com a Receita Federal. Vamos ouvir.
Mais de 700 mil declarações do imposto de renda estão retidas. A maioria delas, 75%, apresenta imposto a restituir. Somente 22% tem imposto a pagar. A Voz do Brasil conversou com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, para a gente entender melhor a chamada malha fina e como sair dela. Olá, senhor Joaquim Adir, o que é a malha fina? Malha fina, na verdade, são aquelas declarações analisadas e que por uma razão ou outra, um erro ou uma necessidade da Receita verificar a documentação, elas ficam aguardando. E o que faz uma pessoa cair na malha fina? Nós temos muitos motivos, mas os principais e que representa aquele número significativo, primeiro é a omissão de rendimentos, não só do declarante como dos dependentes. Um número também bastante significativo é de imposto de renda retido na fonte. Essa divergência entre o contribuinte informa na sua declaração e que as empresas informam para a Receita Federal. Para quem caiu na malha e está irregular com a Receita Federal, o primeiro passo então é entrar no portal ICAC e consultar o extrato da declaração de imposto de renda da pessoa física. Depois de consultar o extrato, senhor Joaquim Adir, como sair então da malha fina? Consultado o extrato, ele verifica se ele tem razão, ele aguarda, ou até pode fazer um agendamento na página da Receita para levar na unidade, na delegacia de atendimento, levar a documentação e apresentar para corrigir essas informações. Agora, ele pode também fazer a declaração retificadora se ele entender que aquilo que a Receita está falando para ele está realmente errado. Muito obrigada pela entrevista. A Voz do Brasil conversou com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir. E atenção, contribuintes optantes pelo regime do Simples Nacional. Quem tem débitos com a Receita Federal até maio de 2016 vai poder parcelar a dívida em até 120 meses com prestação mínima de R$300. A medida vale a partir de hoje. O pedido de parcelamento pode ser feito até 10 de março de 2017. A primeira parcela deverá ser paga até 2 dias após o pedido ou até o último dia útil do mês. Frutas, verduras e hortaliças fresquinhos direto do campo para a mesa dos estudantes. Para isso, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está com uma chamada pública aberta para a compra de R$2 milhões em produtos da agricultura familiar. Os alimentos vão ser comprados por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e vão abastecer 6 restaurantes universitários, um colégio e uma creche. O edital está aberto até dia 28 de dezembro próximo. A nutricionista e diretora da Divisão de Alimentação da Universidade, Ludmila Barroso, destaca a qualidade dos produtos entregues pelos agricultores familiares. A importância dessa compra é que a gente possa comprar uns alimentos mais próximos de nós, que a gente conheça de onde eles vêm e assim a gente tem a possibilidade de visitar o produtor e ver o produto crescendo, sabendo a origem dele, o que não acontece quando a gente compra da forma tradicional, A compra institucional fortalece a agricultura familiar e promove o acesso da população a alimentos de qualidade superior, utilizando o poder de compra do Estado para promover o desenvolvimento local. Quem afirma é a Coordenadora-Geral de Aquisição e... Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal nega novos pedidos de liberdade a investigados na Operação Lava Jato. Transportadora não tem direito ao seguro após acidente com motorista embriagado. Claro, é condenada por oferecer promoção apenas a novos clientes. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Elívio Blower. E eu sou Johnny Luna. Supremo Tribunal Federal nega novos pedidos de liberdade a investigados na Operação Lava Jato. A decisão é do ministro Teori Zavascki. Ricardo Viola.
Um dos pedidos era do empresário Eduardo Aparecido de Meira. Ele foi preso preventivamente pela 13ª Vara Federal de Curitiba, acusado de participar de um esquema de pagamento de propina à diretoria de serviços da Petrobras. No STF, os advogados alegavam que a prisão se baseou em acusações genéricas, mas o ministro Teori Zavascki concluiu que a prisão deve ser mantida diante da gravidade das denúncias e do risco de o empresário voltar a cometer crimes. Em outro processo, Teori negou o pedido de liberdade ao ex-assessor do Partido Progressista, João Cláudio Genu. A defesa argumentava que ele já é alvo de 6 inquéritos no STF sobre os mesmos fatos investigados na Lava Jato. Na decisão, o ministro lembrou, porém, que a prisão preventiva veio após uma determinação anterior do próprio Supremo de enviar um dos inquéritos contra Genu para a Justiça Federal em Curitiba. Transportadora não tem direito a seguro após acidente com motorista embriagado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa. Um caminhão da transportadora tombou em uma rodovia, causando perda total do veículo. Testemunhas disseram que o motorista estava embriagado. A transportadora buscou a justiça porque a seguradora se recusou a indenizar. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido. A empresa recorreu ao STJ. O relator ministro Vilas Boas Cueva destacou com base no Código Civil que a direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento do risco, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja nessa situação a exclusão da cobertura. Justiça Federal em São Paulo condena médico particular que cobrava por cesáreas feitas pelo SUS. A decisão veio após um pedido do Ministério Público Federal. Ana Gouveia. Mesmo descredenciado, o médico continuava atuando pelo SUS em municípios do interior paulista. Por isso, ele foi condenado a mais de 9 anos de prisão. De acordo com a denúncia, o médico chegou a realizar uma cesariana que resultou na morte da mãe e do bebê. O então administrador da unidade de saúde onde ocorreu a tragédia ajudava o médico registrando os atendimentos dele em nome de outros profissionais. Além dele, mais 2 secretários de saúde também foram condenados por permitir que o médico seguisse atendendo. Claro é condenada por oferecer promoção apenas a novos clientes. A decisão é da Justiça do Distrito Federal. Pedro Scartesini. A sentença obriga que a operadora informe no site que as promoções também valem para quem já é assinante, sob pena de multa diária de R$5 mil. Na ação, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios alegou que a Claro estava oferecendo descontos só para os novos consumidores. Segundo a juíza do caso, a prática de limitar ofertas apenas aos novos clientes de pacotes de telefonia é proibida pela Anatel e não possui previsão legal no Código de Defesa do Consumidor. Justiça Federal do Rio de Janeiro condena a Caixa a pagar a indenização de R$10 mil por danos morais a uma cliente que teve o nome inserido indevidamente em cadastros de proteção ao crédito. O nome da consumidora foi negativado por causa de uma parcela da dívida dela com o banco que já havia sido paga. A Caixa reconheceu a falha, mas alegou que o dano moral à cliente não foi comprovado. Já na decisão, os desembargadores federais afirmaram que em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral é presumível, ou seja, não precisa ser demonstrado para dar direito à indenização. Homem é condenado a prestar serviços comunitários por se apropriar da aposentadoria da mãe de 83 anos. A decisão é da Justiça do Acre. Kirk Moreno. Após a morte do marido, a idosa ficou morando sozinha e era o filho quem administrava os bens dela. Na ação, o Ministério Público Estadual afirmou que, além de desviar a aposentadoria para fins particulares, o filho não oferecia cuidados mínimos à mãe. Por isso, o juiz do caso condenou o homem com base no Estatuto do Idoso. Para o magistrado, os depoimentos das testemunhas comprovam as acusações. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores querem concluir amanhã a análise da PEC do teto de gastos. Mas Roberto Requião defende suspensão de votações depois de delação de ex-executivo da Odebrecht. Avança no Senado proposta de pensão mensal e vitalícia para crianças com microcefalia. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A base aliada está mobilizada para aprovar amanhã, em segundo turno, a PEC do teto de gastos. A oposição, no entanto, promete dificultar a votação se valendo de discursos. Repórter Érica Christian. Embora reconheça a maioria de votos para aprovar o segundo turno, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, diz que a oposição se valerá de manobras regimentais para atrasar a votação. A estratégia nossa vai continuar sendo de obstruir, né? Na medida em que nós temos uma avaliação muito clara que essa PEC vai prejudicar fortemente a população mais pobre, teto de gasto nas áreas sociais por 20 anos. Ao minimizar a tentativa de obstrução, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, lembrou que no primeiro turno a PEC foi aprovada por 61 votos a 14. Ela não é apenas importante para o governo, ela é uma matéria absolutamente importante para o Estado brasileiro. Ela é necessária para o equilíbrio das contas públicas. Ao criticar a realização no único dia de 3 sessões de discussão para que o segundo turno fosse votado nesta terça-feira, a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, antecipou que a oposição vai querer debater a PEC do teto de gastos. Nós temos os encaminhamentos, nós temos emendas, nós temos uma série de dispositivos que nos permitem ainda dialogar mais com os parlamentares. Nós fazemos e agimos assim, não porque queremos atrapalhar a vida do governo, mas queremos ter a oportunidade de mostrar que esse não é o caminho correto. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, negou qualquer manobra. O governo cumpriu o que combinou com a oposição e a oposição concordou num calendário especial para a votação em segundo turno no dia 13, podendo haver a promulgação no dia 15 de dezembro. Aprovado o segundo turno, a PEC do teto de gastos será promulgada na quinta-feira. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, afirmou que depois da primeira de 77 delações de executivos da Odebrecht, é preciso que o Senado cancele a votação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos, da reforma da Previdência e do projeto de securitização das dívidas de estados e municípios. Além disso, ele sugeriu a convocação de eleições gerais para que as reformas de que o país precisa sejam votadas por representantes sintonizados com os interesses dos brasileiros e não com os dos banqueiros e empreiteiros. Roberto Requião afirmou que a delação de Cláudio Melo Filho revela a privatização do Congresso Nacional a partir de doações das empreiteiras. Não podemos ser indiferentes às denúncias que atingem a presidência da República. Boa parte do lideranças partidárias e nomes expressivos e influentes deste Senado e da Câmara dos Deputados. E o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, quer congelar pelo mesmo período da limitação dos gastos públicos os valores destinados ao fundo partidário, a partir de 1º de janeiro de 2017. O senador reconheceu a dificuldade de aprovação do projeto apresentado por ele, mas lembrou que os partidos devem ser tão sacrificados quanto a população está sendo neste momento de crise. Nós estamos conclamando a população brasileira, desempregada, sofrida, com a economia destruída, a recuperarmos o país a partir de um sacrifício de todos. Então não é lógico que existem N propostas hoje de aumentar o fundo partidário, e eu fiz essa proposta de congelamento sabendo, para esses 20 anos, que outros senadores deverão emendar, propor emenda, diminuindo, e que, como autor do projeto, acho plausível. Comissões. Segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais que garante às crianças com microcefalia o direito de receber uma pensão mensal e vitalícia no valor de um salário mínimo. A proposta é do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, e define como beneficiários crianças que vivam em famílias cuja renda seja de até 10 salários mínimos. Repórter George Cardim. O benefício do INSS busca assegurar a assistência às famílias e o tratamento dos pacientes. Desde o início das investigações, em outubro de 2015, o Brasil já confirmou mais de 2.000 casos. O senador Eduardo Amorim explicou que a doença
tem consequências graves e permanentes, leva ao retardo mental e está associada a problemas de visão, audição, dificuldades de aprendizado e distúrbios neurológicos. Estamos lidando com algo novo na medicina e no nosso convívio social. São inúmeros os problemas que nem a medicina brasileira ainda sabe direito como lidar. São crianças que nasceram com tamanhas dificuldades que nós sabemos e o que nós assistimos até pela imprensa é a situação extremamente difícil de ela buscar esse tratamento, esse acompanhamento neurológico, fisiológico, psicológico de diversos profissionais. O senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, relatou a proposta e explicou que a iniciativa busca minimizar o sofrimento e reforçar o orçamento das famílias. Os efeitos da doença impactam negativamente o orçamento das famílias, já que muitas mães deixam seus empregos para cuidar exclusivamente de seus filhos, os quais podem ter diferentes graus de comprometimento e de deficiência física e cognitiva. E a Câmara dos Deputados deve analisar projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais que estabelece a estabilidade de 12 meses no emprego ao trabalhador que retornar ao serviço após o término do auxílio-doença concedido para o tratamento de câncer. Relator da proposta, o senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, lembrou que a estabilidade do emprego traz mais segurança para o trabalhador lutar contra a doença. No caso do tratamento dos trabalhadores, é inegável que a estabilidade dele decorrente pode colaborar eficazmente para o bom andamento do combate a essa doença. Com esse suporte, o árduo tratamento pode ser suportado com menos sequelas e dores, enquanto, por outro lado, uma sentença de demissão, quando injustificada e desmotivada, pode agravar o quadro, com efeitos negativos para a sociedade e a família do paciente. O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, comemorou decisão do governo de antecipar o início das obras do ramal de Piancó, uma derivação do eixo norte da transposição do Rio São Francisco. A decisão do governo ocorreu depois de reunião da bancada paraibana no Congresso Nacional com o presidente da República, Michel Temer. Raimundo Lira lembrou que a obra vai beneficiar os moradores da Paraíba e do Rio Grande do Norte que sofrem com a seca. O que é uma notícia alvissareira, uma notícia muito boa, já que o Vale do Piancó também está sofrendo grande crise hídrica. E aqui, apenas como informativo, o Ministério da Integração Nacional já aprovou a adutora de engate rápido da cidade de Piancó e também da cidade de São José de Piranhas. E o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, comemorou a redução da mortalidade infantil no país, ao analisar dado divulgado pelo IBGE, que aponta que em 2015 a morte de crianças de até 1 ano representou 2,5% do total de óbitos no país, o melhor índice desde 1974, quando o Instituto passou a analisar esses números. O senador também comparou os dados relativos às mortes de crianças de até 5 anos. Em 2015, o índice foi de 3%, enquanto que em 2005 foi de 4,8%. A melhoria da qualidade de vida e no atendimento pré-natal, o maior acesso a serviços básicos e ao saneamento são alguns dos motivos apontados por Lindbergh Farias como responsáveis por esse avanço. Ele ressaltou ainda programas como Mais Médicos, o Brasil Carinhoso e o Bolsa Família. Podem atacar o PT, podem falar o que quiser do Lula, da presidenta Dilma, mas uma coisa eles não podem tirar do resultado dos nossos governos. Foi uma profunda inclusão social que houve nesse país. A melhora de vida de milhões de brasileiros. Mais de 20 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema. Um grande processo de mobilidade social que nosso país viveu nesse processo todo. Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário deve concluir votação sobre reforma do ensino médio. Comissão especial vai discutir a legalidade do aborto no Brasil. Câmara debate implementação da sustentabilidade urbana. Boa noite. A Câmara dos Deputados realiza audiência pública para discutir medidas de sustentabilidade urbana. A reportagem da Rádio Câmara acompanhou o debate e traz mais informações sobre o assunto.
Debatedores defendem a ação integrada para a implementação da sustentabilidade urbana. O tema foi discutido em audiência pública da Comissão de Turismo da Câmara, que analisou experiências em curso no estado de São Paulo. Assessor do programa Cidades Sustentáveis, Américo Sampaio mostrou a plataforma de gestão integrada que desde 2011 está à disposição das prefeituras com foco na melhoria da qualidade de vida nos municípios. Ele explicou que a sustentabilidade não se baseia apenas em questões ambientais, mas deve vir acompanhada de governança democrática, pluralidade cultural e combate às desigualdades sociais e econômicas. Em tempos de grave crise financeira, Sampaio disse que o caminho é apostar no que chamou de dinâmica integrativa das cidades. São dois grandes objetivos que nós enxergamos no horizonte. Então, primeiro, promover essa integração entre as diferentes áreas. E o segundo eixo é conseguir fazer esse planejamento integrado, desenhar a cidade que queremos para daqui 10, 15, 20 anos. O Brasil sofre um vício que é da descontinuidade das políticas. Para implementar essa integração, o programa Cidades Sustentáveis disponibiliza 3 plataformas: Banco de Boas Práticas, Agenda de Sustentabilidade e um software que trabalha com indicadores de monitoramento de políticas públicas. Gerente executivo da associação que reúne prefeitos das 70 estâncias turísticas de São Paulo, Fernando Zupo, também ressalta a importância das ações integradas. Segundo o Zupo, elas têm facilitado, por exemplo, a divulgação internacional das cidades, a realização de cursos de qualificação profissional e a participação em um fundo de fomento, gerido pelo governo estadual, que já conta com cerca de 400 milhões de reais para investimentos em infraestrutura, equipamentos e serviços. Fernando Zupo também aposta no turismo como fonte de trabalho e renda. Não só podemos aumentar a arrecadação dos municípios, como podemos solucionar o outro grande problema que nós temos, que são esses 12 milhões de desempregados que poderão se qualificar facilmente através do turismo e adentrarem o mercado de trabalho. O presidente da Comissão de Turismo, o deputado Herculano Passos, do PSD de São Paulo, elogiou a experiência das ações integradas. É muito importante saber qual é o posicionamento do governo, aonde ela quer chegar, através de mecanismos e plataformas que podem orientar o município, fazendo com que as secretarias trabalhem em sintonia uma com a outra para que o resultado seja alcançado através de um planejamento adequado. Os debatedores lembraram que a ONU já declarou 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Desenvolvimento Regional. A Ceasa de Contagem, em Minas Gerais, movimenta cerca de 5 bilhões de reais por ano. Por causa do dinheiro que circula na central de abastecimento, delegado Edson Moreira, do PR, informa que os bandidos fizeram do local um alvo de assaltos constantes. Ele lamenta que trabalhadores fiquem à mercê de criminosos porque o poder público não fortalece a segurança. O município catarinense de Lages celebrou 250 anos de fundação. Carmen Zanotto, do PPS, destaca que sua cidade natal é conhecida pelas belezas naturais e como terra de um povo honesto, hospitaleiro e trabalhador. A deputada ressalta ainda que a cidade é um dos principais polos em desenvolvimento do estado e é considerada uma das pioneiras do turismo rural no Brasil. Consumidor. Avança na Câmara dos Deputados projeto que deduz da conta de água os dias sem fornecimento. O texto aprovado em comissão restringe a dedução para casas que não têm hidrômetro. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe. A Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou proposta do deputado Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, que prevê dedução do período de interrupção do fornecimento da cobrança da conta de água. Pelo texto, o desconto não será válido quando a interrupção for causada pelo próprio usuário. A comissão aprovou mudanças no texto original, sugeridas pelo relator, deputado Miguel Haddad, do PSDB de São Paulo. Em princípio, o projeto estabelecia desconto sobre o valor da tarifa mínima mensal do serviço de água e esgoto proporcional ao dia sem fornecimento de água. Ou seja, o consumidor do serviço de água e esgoto teria direito a 1/30 de desconto sobre o valor da tarifa mínima mensal do serviço de água e esgoto por dia de falta de fornecimento de água. No entanto, o relator restringiu a medida para as unidades que ainda não têm hidrômetro. Segundo ele, o texto original trata de forma idêntica situações que, na prática,
política deveriam ser tratadas de forma diferente. Miguel Haddad argumentou que, diferentemente do usuário que paga pelo consumo estimado, o consumidor que tem o seu consumo medido já paga uma conta menor quando o volume de água que passa pelo hidrômetro for diminuído em razão de suspensão do abastecimento. Para o autor da proposta, Rômulo Gouveia, não é justo pagar uma tarifa sem o respectivo fornecimento. Ele não chegou a analisar o texto aprovado, mas diz acreditar na preservação dos direitos do consumidor. Mas desde que o objetivo principal do projeto, que a defesa do consumidor, que aqueles que precisam de ter realmente um tratamento respeitoso por parte das empresas seja prevalecido, da minha parte, nenhuma dificuldade. O projeto aguarda parecer da Comissão de Defesa do Consumidor e ainda precisa passar pelas comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo. Economia. O anúncio do fechamento de mais de 400 agências do Banco do Brasil e a transformação de outras 379 em postos de atendimento deixou Marcon do PT gaúcho indignado. Para o congressista, a medida prejudica a população, principalmente os pequenos agricultores que precisam do banco para obter linhas de crédito e financiamento. Chico Lopes, do PCdoB, apela à direção do Banco do Brasil para não fechar as agências nas cidades do interior. O deputado cita o exemplo do Ceará, onde, segundo ele, uma agência bancária chega a atender até 5 municípios. Para instalar uma fábrica do grupo Fiat na cidade de Goiânia, o governo de Pernambuco ofereceu incentivos fiscais. Em contrapartida, a montadora geraria empregos no estado. Gonzaga, patriota do PSB, cobra da Fiat o respeito ao acordo. Ele exige que, em vez de contratar transportadoras de veículos de Minas Gerais, ela empregue um percentual de cegonheiros de Pernambuco. Em reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, composto por representantes da sociedade civil, o presidente Michel Temer ouviu sugestões para o Brasil superar a recessão e retomar a geração de emprego. Para Narciso Peronde, do PMDB gaúcho, Temer tem talento técnico e político para promover as reformas necessárias e recuperar o emprego de 12 milhões de brasileiros. Agricultura. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina sediou seminário para discutir novas regras para pesca artesanal e industrial. Esperidião Amin, do PP, está otimista com a expectativa de que uma maior articulação entre os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente garanta mais respeito aos profissionais e aos empresários do setor. Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, destaca a criação do Comitê Consultivo Agrícola entre Brasil e Irã, em encontro realizado em Brasília. De acordo com o parlamentar, o comitê tem o objetivo de estreitar laços entre as duas nações e tratar de temas comerciais, sanitários, questões não tarifárias e cooperação, entre outros. Comissões. Comissão Especial da Câmara vai discutir a legalidade do aborto no Brasil e a ampliação da licença maternidade para mães de bebês prematuros. A comissão foi instalada por decisão do presidente da Câmara depois que o Supremo entendeu que não é crime a interrupção da gravidez até o 3º mês. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara. A Câmara dos Deputados instalou uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que amplia o período de licença maternidade para as mães de bebês prematuros. Apresentada pelo deputado Dr. Jorge Silva, do PHS do Espírito Santo, a proposta determina que a licença de 120 dias só começará a contar a partir do momento em que a criança receber alta do hospital. Além desse assunto, a comissão vai discutir a legalidade do aborto no Brasil. O colegiado, aliás, foi instalado por decisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, depois que o Supremo Tribunal Federal entendeu, em uma ação julgada em novembro, que não é crime a interrupção da gravidez até o 3º mês. O entendimento de parlamentares que compõem a comissão é que o STF usurpou o poder do Legislativo de elaborar leis e feriu a Constituição. Segundo o presidente do colegiado, o deputado Evandro Gussi, do PV de São Paulo, foi uma decisão absolutamente equivocada. Quando decidiu pela legalidade da interrupção da gravidez até o 3º mês de gestação, transformou-se de guardião da Constituição em um algoz, em um inimigo da Constituição. Porque a Constituição que o Supremo
o Tribunal Federal deve defender, preserva, evidencia o princípio da legalidade. O aborto é crime segundo a prescrição do Código Penal e não pode nenhum juiz negar a aplicação a leis aprovadas pelo Parlamento. Também em tramitação na Câmara, outra proposta de emenda à Constituição apresentada pelo deputado João Campos, do PRB de Goiás, e pelo ex-deputado Eduardo Cunha, determina que o direito à vida é inviolável desde a concepção. A ideia de Campos é agilizar a análise de admissibilidade da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, onde o texto está agora, e levá-la para a comissão especial para apensá-la à PEC de Dr. Jorge Silva. Evidentemente que a PEC do deputado Dr. Jorge Silva não trata desse tema, trata de licença maternidade, mas é um assunto correlato, portanto pertinente, e que certamente o relator, a seu tempo, acrescentará dispositivo que contemplará o tema objeto da discussão aqui, que já se estabeleceu. O relator da comissão, deputado Jorge Tadeu Mudalem, do Democratas de São Paulo, disse que conduzirá seu trabalho atento à vontade das ruas. Da Rádio Câmara de Brasília, Noélia Nobre. Educação. Luiz Couto, do PT da Paraíba, elogia a coragem, a resistência e o exemplo dos estudantes que ocuparam instituições de ensino em todo o país numa manifestação pacífica contra medidas adotadas pelo governo Temer. Na Paraíba, ele visitou escolas, debateu com os alunos e repudiou a perseguição contra os jovens que lutam por uma educação de qualidade. Segurança Pública. Operação policial realizada em São Paulo prendeu várias pessoas suspeitas de envolvimento com o crime organizado. Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, destaca a prisão do vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Luiz Carlos dos Santos, acusado de criar contas bancárias para movimentar o dinheiro de facções criminosas. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Ceará mostram que, do início do ano até setembro, mais de 55 mil pessoas foram assaltadas no estado. Vitor Falim, do PMDB, pediu a intervenção federal para evitar a insegurança da população e o grande número de mortes de agentes de segurança devido à má gestão atual e anterior do Ceará. Votação. A semana de votações do plenário da Câmara inclui a conclusão da votação da reforma do ensino médio e a reestruturação da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Outro item polêmico previsto para ser votado esta semana é a proposta que torna mais rigorosa a concessão de benefícios previdenciários. Saiba mais sobre as perspectivas de votação na reportagem da Rádio Câmara. Esta semana deve ser intensa no plenário da Câmara. O cronograma das votações vai ser definido em uma reunião com as lideranças dos partidos. O que é certo é que falta terminar de votar a medida provisória que muda o ensino médio do país. O texto principal foi aprovado semana passada, mas pode ser alterado por causa dos pontos que os partidos querem que sejam votados separadamente. Até o momento, são 14 trechos que precisarão ser votados um a um, o que pode consumir um dia todo de trabalho, como resume o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Isso vai dar um debate imenso. A pauta do plenário também estará trancada por outra medida provisória, a que reestrutura a Empresa Brasil de Comunicação. A EBC é responsável pela TV Brasil, que é a TV pública, mas tem também a NBR, que é a TV do Poder Executivo, 7 emissoras de rádio e a Agência Brasil de Notícias na internet. A principal mudança é que o texto extingue o Conselho Curador, formado por 22 representantes da sociedade civil e do governo. Ele é responsável por garantir que a empresa zele pelos princípios da comunicação pública e não tenha interferências do governo e do mercado. No lugar, a medida provisória cria um comitê editorial e de programação com 11 membros. Também muda regras sobre a nomeação do presidente da empresa. Depois de escolhido pelo presidente da República, ele deverá passar por uma sabatina no Senado. E o presidente da República estará autorizado a demiti-lo quando quiser, o que antes só podia acontecer por decisão do Conselho Curador. Esse último ponto já foi alvo de disputa judicial este ano, quando Michel Temer assumiu a presidência da República e trocou também o presidente da EBC. Para o vice-líder do governo no Congresso Nacional, o deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, as mudanças servirão para deixar a EBC mais eficiente e visível
visível ao público. Nós temos mais de 2.000 funcionários, nós temos que dinamizar a EBC, temos que dar condição de trabalho para os servidores públicos e levar essa cultura de assistir os programas que a emissora transmite. Mas deputados da oposição acreditam que as mudanças têm o objetivo de enfraquecer a comunicação pública voltada ao interesse do cidadão, tornando a EBC uma entidade a serviço do governo. Por isso, vão tentar mudar o texto ou barrar a votação. O deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, é um deles. Isso devia ser tratado por medida provisória. É uma matéria séria, matéria de responsabilidade. A EBC tem feito um grande trabalho e a gente deveria valorizar esse trabalho e não diminuir, complicar esse trabalho. Outro projeto polêmico que está há semanas na pauta do plenário e que pode ser votado esta semana é o que muda os benefícios previdenciários, endurecendo a concessão de alguns deles, como o auxílio reclusão, e determinando um pente fino nos auxílios doença e aposentadorias por invalidez. Também é possível que entre em votação a proposta que limita o transporte individual de passageiros aos táxis, o que na prática pode inviabilizar serviços como o Uber da forma como eles funcionam hoje. O deputado Leonardo Quintão diz que os parlamentares estão negociando para tentar achar um texto justo. Nós temos que achar o equilíbrio, que veja bem, o taxista ele entra numa concessão e ele paga às vezes 200 mil, em São Paulo 500 mil reais para ter a concessão pública. Do outro lado, o Uber, ele não paga essa concessão pública, mas presta, sim, um melhor serviço. Ainda estão previstas sessões do Congresso Nacional, que é quando deputados e senadores se juntam para decidir sobre o mesmo assunto. Eles precisam terminar de votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO traz as regras para o orçamento público do ano que vem. Antes, precisam decidir sobre 9 vetos presidenciais. Ainda tem mais de 30 projetos que liberam dinheiro além do previsto no orçamento para diversos órgãos públicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Últimas notícias. A Comissão de Constituição e Justiça começou hoje a leitura e discussão do relatório que analisa os aspectos técnicos da proposta de reforma da Previdência. Quem tem as informações é José Carlos Oliveira. Em sessão tensa e tumultuada, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara está reunida para a leitura do relatório do deputado Alceu Moreira, do PMDB gaúcho, favorável à admissibilidade da proposta de reforma da Previdência. Essa admissibilidade analisa apenas os aspectos formais da proposta de emenda à Constituição e sua aprovação é o primeiro passo para que futuramente o texto seja analisado quanto ao mérito em uma comissão especial da Câmara. No texto, Alceu Moreira argumenta que a preocupação do governo é preservar os direitos adquiridos e proteger as expectativas de direitos dos segurados, estabelecendo um amplo conjunto de regras de transição de aposentadorias. Como haverá vista coletiva para que os demais deputados tenham mais tempo para analisar o relatório, o texto só deve ser votado na quarta-feira. A reunião de hoje está sendo marcada pela obstrução dos partidos de oposição contrários à reforma da Previdência. Para eles, o texto deveria ser considerado inconstitucional por ferir direitos dos trabalhadores. Entre outros pontos, a proposta de reforma da Previdência que tramita na Câmara prevê aposentadoria com idade mínima de 65 anos e 25 anos de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite. Minuto do TCU. O Brasil enfrenta uma série de desafios para combater a fraude e a corrupção nas organizações públicas. Para auxiliar nessa luta, o Tribunal de Contas da União lançou o Referencial de Combate à Fraude e à Corrupção. O referencial aborda as causas da corrupção nas instituições e, com base em diversas normas, legislações e estudos, sugere uma proposta para a implementação de gestão de risco nas instituições públicas. A proposta se baseia em 5 mecanismos: prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento. O propósito do referencial é organizar o conhecimento prático no combate à fraude e corrupção que vem sendo aplicado por organizações públicas e privadas dentro e fora do Brasil e disseminá-lo aos gestores públicos de todas as esferas de governo. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Está no ar o Jornal do Senado.
Senadores querem concluir amanhã a análise da PEC do teto de gastos. Mas Roberto Requião defende suspensão de votações depois de delação de ex-executivo da Odebrecht. Avança no Senado proposta de pensão mensal e vitalícia para crianças com microcefalia. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A base aliada está mobilizada para aprovar amanhã, em segundo turno, a PEC do teto de gastos. A oposição, no entanto, promete dificultar a votação se valendo de discursos. Repórter Érica Christian. Embora reconheça a maioria de votos para aprovar o segundo turno, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, diz que a oposição se valerá de manobras regimentais para atrasar a votação. A estratégia nossa vai continuar sendo de obstruir, né? Na medida em que nós temos uma avaliação muito clara que essa PEC vai prejudicar fortemente a população mais pobre, teto de gasto nas áreas sociais por 20 anos. Ao minimizar a tentativa de obstrução, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, lembrou que no primeiro turno a PEC foi aprovada por 61 votos a 14. Ela não é apenas importante para o governo, ela é uma matéria absolutamente importante para o Estado brasileiro. Ela é necessária para o equilíbrio das contas públicas. Ao criticar a realização no único dia de 3 sessões de discussão para que o segundo turno fosse votado nesta terça-feira, a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, antecipou que a oposição vai querer debater a PEC do teto de gastos. Nós temos os encaminhamentos, nós temos emendas, nós temos uma série de dispositivos que nos permitem ainda dialogar mais com os parlamentares. Nós fazemos e agimos assim, não porque queremos atrapalhar a vida do governo, mas queremos ter a oportunidade de mostrar que esse não é o caminho correto. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, negou qualquer manobra. O governo cumpriu o que combinou com a oposição e a oposição concordou num calendário especial para a votação em segundo turno no dia 13, podendo haver a promulgação no dia 15 de dezembro. Aprovado o segundo turno, a PEC do teto de gastos será promulgada na quinta-feira. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, afirmou que depois da primeira de 77 delações de executivos da Odebrecht, é preciso que o Senado cancele a votação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos, da reforma da Previdência e do projeto de securitização das dívidas de estados e municípios. Além disso, ele sugeriu a convocação de eleições gerais para que as reformas de que o país precisa sejam votadas por representantes sintonizados com os interesses dos brasileiros e não com os dos banqueiros e empreiteiros. Roberto Requião afirmou que a delação de Cláudio Melo Filho revela a privatização do Congresso Nacional a partir de doações das empreiteiras. Não podemos ser indiferentes às denúncias que atingem a presidência da República. Boa parte do lideranças partidárias e nomes expressivos e influentes deste Senado e da Câmara dos Deputados. E o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, quer congelar pelo mesmo período da limitação dos gastos públicos os valores destinados ao fundo partidário, a partir de 1º de janeiro de 2017. O senador reconheceu a dificuldade de aprovação do projeto apresentado por ele, mas lembrou que os partidos devem ser tão sacrificados quanto a população está sendo neste momento de crise. Nós estamos conclamando a população brasileira, desempregada, sofrida, com a economia destruída, a recuperarmos o país a partir de um sacrifício de todos. Então não é lógico que existem N propostas hoje de aumentar o fundo partidário, e eu fiz essa proposta de congelamento sabendo, para esses 20 anos, que outros senadores deverão emendar, propor emenda, diminuindo, e que, como autor do projeto, acho plausível. Comissões. Segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais que garante às crianças com microcefalia o direito de receber uma pensão mensal e vitalícia no valor de um salário mínimo. A proposta é do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, e define como beneficiários crianças que vivam em famílias cuja renda seja de até 10 salários mínimos. Repórter George Cardim. O benefício do INSS busca assegurar a assistência às famílias e o tratamento dos pacientes. Desde o início das investigações, em outubro de 2015, o Brasil já confirmou mais de 2.000 casos. O senador Eduardo Amorim explicou que a doença
tem consequências graves e permanentes, leva ao retardo mental e está associada a problemas de visão, audição, dificuldades de aprendizado e distúrbios neurológicos. Estamos lidando com algo novo na medicina e no nosso convívio social. São inúmeros os problemas que nem a medicina brasileira ainda sabe direito como lidar. São crianças que nasceram com tamanhas dificuldades que nós sabemos e o que nós assistimos até pela imprensa é a situação extremamente difícil de ela buscar esse tratamento, esse acompanhamento neurológico, fisiológico, psicológico de diversos profissionais. O senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, relatou a proposta e explicou que a iniciativa busca minimizar o sofrimento e reforçar o orçamento das famílias. Os efeitos da doença impactam negativamente o orçamento das famílias, já que muitas mães deixam seus empregos para cuidar exclusivamente de seus filhos, os quais podem ter diferentes graus de comprometimento e de deficiência física e cognitiva. E a Câmara dos Deputados deve analisar projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais que estabelece a estabilidade de 12 meses no emprego ao trabalhador que retornar ao serviço após o término do auxílio-doença concedido para o tratamento de câncer. Relator da proposta, o senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, lembrou que a estabilidade do emprego traz mais segurança para o trabalhador lutar contra a doença. No caso do tratamento dos trabalhadores, é inegável que a estabilidade dele decorrente pode colaborar eficazmente para o bom andamento do combate a essa doença. Com esse suporte, o árduo tratamento pode ser suportado com menos sequelas e dores, enquanto, por outro lado, uma sentença de demissão, quando injustificada e desmotivada, pode agravar o quadro, com efeitos negativos para a sociedade e a família do paciente. O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, comemorou decisão do governo de antecipar o início das obras do ramal de Piancó, uma derivação do eixo norte da transposição do Rio São Francisco. A decisão do governo ocorreu depois de reunião da bancada paraibana no Congresso Nacional com o presidente da República, Michel Temer. Raimundo Lira lembrou que a obra vai beneficiar os moradores da Paraíba e do Rio Grande do Norte que sofrem com a seca. O que é uma notícia alvissareira, uma notícia muito boa, já que o Vale do Piancó também está sofrendo grande crise hídrica. E aqui, apenas como informativo, o Ministério da Integração Nacional já aprovou a adutora de engate rápido da cidade de Piancó e também da cidade de São José de Piranhas. E o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, comemorou a redução da mortalidade infantil no país, ao analisar dado divulgado pelo IBGE, que aponta que em 2015 a morte de crianças de até 1 ano representou 2,5% do total de óbitos no país, o melhor índice desde 1974, quando o Instituto passou a analisar esses números. O senador também comparou os dados relativos às mortes de crianças de até 5 anos. Em 2015, o índice foi de 3%, enquanto que em 2005 foi de 4,8%. A melhoria da qualidade de vida e no atendimento pré-natal, o maior acesso a serviços básicos e ao saneamento são alguns dos motivos apontados por Lindbergh Farias como responsáveis por esse avanço. Ele ressaltou ainda programas como Mais Médicos, o Brasil Carinhoso e o Bolsa Família. Podem atacar o PT, podem falar o que quiser do Lula, da presidenta Dilma, mas uma coisa eles não podem tirar do resultado dos nossos governos. Foi uma profunda inclusão social que houve nesse país. A melhora de vida de milhões de brasileiros. Mais de 20 milhões de brasileiros que saíram da pobreza extrema. Um grande processo de mobilidade social que nosso país viveu nesse processo todo. Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal nega novos pedidos de liberdade a investigados na Operação Lava Jato. Transportadora não tem direito ao seguro após acidente com motorista embriagado. Claro, é condenada por oferecer promoção apenas a novos clientes. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Elívio Blower. E eu sou Johnny Luna.
Supremo Tribunal Federal nega novos pedidos de liberdade a investigados na Operação Lava Jato. A decisão é do ministro Teori Zavascki. Ricardo Viula. Um dos pedidos era do empresário Eduardo Aparecido de Meira. Ele foi preso preventivamente pela 13ª Vara Federal de Curitiba, acusado de participar de um esquema de pagamento de propina à diretoria de serviços da Petrobras. No STF, os advogados alegavam que a prisão se baseou em acusações genéricas, mas o ministro Teori Zavascki concluiu que a prisão deve ser mantida diante da gravidade das denúncias e do risco de o empresário voltar a cometer crimes. Em outro processo, Teori negou o pedido de liberdade ao ex-assessor do Partido Progressista, João Cláudio Genu. A defesa argumentava que ele já é alvo de 6 inquéritos no STF sobre os mesmos fatos investigados na Lava Jato. Na decisão, o ministro lembrou, porém, que a prisão preventiva veio após uma determinação anterior do próprio Supremo de enviar um dos inquéritos contra Genu para a Justiça Federal em Curitiba. Transportadora não tem direito a seguro após acidente com motorista embriagado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa. Um caminhão da transportadora tombou em uma rodovia, causando perda total do veículo. Testemunhas disseram que o motorista estava embriagado. A transportadora buscou a justiça porque a seguradora se recusou a indenizar. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido. A empresa recorreu ao STJ. O relator ministro Vilas Boas Cueva destacou com base no Código Civil que a direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento do risco, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja nessa situação a exclusão da cobertura. Justiça Federal em São Paulo condena médico particular que cobrava por cesáreas feitas pelo SUS. A decisão veio após um pedido do Ministério Público Federal. Ana Gouveia. Mesmo descredenciado, o médico continuava atuando pelo SUS em municípios do interior paulista. Por isso, ele foi condenado a mais de 9 anos de prisão. De acordo com a denúncia, o médico chegou a realizar uma cesariana que resultou na morte da mãe e do bebê. O então administrador da unidade de saúde onde ocorreu a tragédia ajudava o médico registrando os atendimentos dele em nome de outros profissionais. Além dele, mais 2 secretários de saúde também foram condenados por permitir que o médico seguisse atendendo. Claro é condenada por oferecer promoção apenas a novos clientes. A decisão é da Justiça do Distrito Federal. Pedro Scartesini. A sentença obriga que a operadora informe no site que as promoções também valem para quem já é assinante, sob pena de multa diária de R$5 mil. Na ação, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios alegou que a Claro estava oferecendo descontos só para os novos consumidores. Segundo a juíza do caso, a prática de limitar ofertas apenas aos novos clientes de pacotes de telefonia é proibida pela Anatel e não possui previsão legal no Código de Defesa do Consumidor. Justiça Federal do Rio de Janeiro condena a Caixa a pagar indenização de R$10 mil por danos morais a uma cliente que teve o nome inserido indevidamente em cadastros de proteção ao crédito. O nome da consumidora foi negativado por causa de uma parcela da dívida dela com o banco que já havia sido paga. A Caixa reconheceu a falha, mas alegou que o dano moral à cliente não foi comprovado. Já na decisão, os desembargadores federais afirmaram que em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral é presumível, ou seja, não precisa ser demonstrado para dar direito à indenização. Homem é condenado a prestar serviços comunitários por se apropriar da aposentadoria da mãe de 83 anos. A decisão é da Justiça do Acre. Kirk Moreno. Após a morte do marido, a idosa ficou morando sozinha e era o filho quem administrava os bens dela. Na ação, o Ministério Público Estadual afirmou que, além de desviar a aposentadoria para fins particulares, o filho não oferecia cuidados mínimos à mãe. Por isso, o juiz do caso condenou o homem com base no Estatuto do Idoso. Para o magistrado, os depoimentos das testemunhas comprovam as acusações. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno, e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 12 de dezembro de 2016. E vamos ao destaque do dia. Motoristas de todo o país precisam estar atentos à legislação de trânsito. Para tirar dúvidas, nós vamos conversar ao vivo com o diretor do Departamento Nacional de Trânsito. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Conta de luz mais barata até o final do verão. Bandeira vai permanecer verde até abril. O ministro da Fazenda diz que vai anunciar novas medidas para incentivar crescimento da economia. Luana Karen. Esse é o objetivo de um conjunto de medidas econômicas que deve ser lançado nos próximos dias. Mais de 700 mil pessoas caíram na malha fina. A Voz do Brasil vai dar dicas para quem precisa acertar as informações com a Receita. A apresentação da Voz do Brasil de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. Atenção você que está aí no carro, no caminhão. Hoje a gente abre a Voz do Brasil falando de forma especial para você, motorista. Vem chegando o final de ano, férias e muita gente decide pegar a estrada. E tem gente por aí que ainda tem muitas dúvidas sobre as leis de trânsito que já estão valendo. É por isso que nós vamos conversar agora ao vivo, aqui no estúdio, com o diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, Elmer Coelho Vicenzi. Diretor, boa noite. Boa noite, Ayrton. Prazer estar aqui e conversar um pouco com os nossos motoristas, trazendo um pouco de esclarecimento sobre o trânsito, que é uma realidade diária a todos. Diretor, nós gostaríamos de falar primeiro sobre a lei do farol, onde o motorista precisa ligar o farol do carro mesmo durante o dia. Como é que está a obrigatoriedade dessa lei, diretor? Bom, a lei do farol, ela está ainda em análise pelo Poder Judiciário. Hoje, a interpretação mais recente de uma liminar é que, se não houver dúvida para o motorista em que ele está numa rodovia, ele deve acender o farol. Esse farol aumenta a visibilidade do veículo e, com isso, possibilita um tempo maior de reação para todos os demais. É bom esclarecer que existem algumas decisões regionais que mudam um pouco essa decisão nacional. Então é importante o motorista consultar como que está a realidade no seu estado. Isso quer dizer que em estados valem, outros estados não? Perfeito. Existe essa interpretação por causa de diferentes ações que foram ajuizadas ao longo do país. Agora vamos falar mais diretamente para o caminhoneiro. Já está em vigor a lei em que o caminhoneiro precisa fazer exames toxicológicos, não é assim mesmo? Explica para a gente, diretor, por que é importante que eles façam esse exame. Bom, o exame toxicológico é importantíssimo, uma vez que se reconhece que o dependente químico pode trazer um risco para o trânsito. O exame toxicológico ele é previsto para o motorista profissional, categoria C, D e E, e ele vai ser realizado no momento da sua renovação. No país existem cerca de 5.700 postos de coletas para a realização desse exame, então uma rede bem larga. Está já disponível no site do Denatran, www.denatran.gov.br, o endereço destes postos, para que ele possa procurar qual é o mais perto, e com isso ele poderá realizar o exame. Caso ele não deseje, ele não será mais um motorista profissional e com isso cairá para a categoria B. Tá certo. E quem precisa fazer esse exame? Existe algum prazo também para isso? O prazo é no momento da sua renovação, e a partir do momento que é feito esse exame toxicológico, ele tem uma validade de 60 dias para ser utilizado naquele processo de renovação. E todos precisam fazer? Todos que desejam manter a sua categoria C, D e E precisam fazer. Já temos resultado disso depois que a lei foi implementada? Bom, verificou-se que com a implementação nos primeiros 2 meses, houve uma redução de 38% dos acidentes. Importante frisar que os motoristas profissionais dessas categorias C, D e E representam 4% dos nossos motoristas habilitados. Contudo, eles, com um estudo que foi realizado, eles representam 55% dos motoristas envolvidos em acidentes com fatalidades. Por isso é tão importante a realização desse exame toxicológico e a redução de 38% é tão drástica.
Diretor, o motorista, todos nós sabemos, não pode usar o celular enquanto dirige. A prática vem causando muitos acidentes por aí ainda ou não? Sim, o celular é um elemento de distração muito grande. Mesmo parado, e é bom frisar isso, que muitas vezes os motoristas desconhecem, mesmo parado, quando geralmente está no sinal vermelho, o motorista não pode fazer uso do celular. Isso é uma infração gravíssima, aí prevista com 7 pontos, R$ 293,47, uma vez que o motorista, mesmo parado, ele deve permanecer atento ao que ocorre na via. O celular, então, deve ser utilizado com o veículo parado ou utilizando os recursos de tecnologia que a gente verifica hoje, como o Bluetooth, mas o motorista permanecendo com as 2 mãos na direção. Diretor, e para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse o quanto é importante que o motorista se conscientize de que direção e álcool não combinam. Ainda é um problema isso, né? É um problema enorme, apesar do empenho grande do poder público em conscientizar, em campanhas de educação, em campanhas de fiscalização, existe ainda muitos motoristas que misturam álcool e direção. Hoje, existe um estudo que para cada motorista parado numa blitz da lei seca, 100, sob o efeito do álcool, passaram. Conversando com muitas famílias que perderam os seus entes, perguntando o que eles gostariam que tivesse ocorrido de diferente. E a resposta a gente compilou que era o seguinte: eu gostaria que meu ente tivesse sido parado na blitz. Porque se ele for parado, ele teve sorte. Ele teve sorte, ele foi dado uma chance a mais. Uma chance de aprender e se adequar à legislação do trânsito e a esse espaço de cidadania compartilhado com todos, em que todos têm uma parcela de responsabilidade. Nós agradecemos a presença aqui no estúdio da Voz do Brasil do diretor do Denatran, Elmer Coelho Vicenzi, que fez importantes alertas aos nossos motoristas. Diretor, muito obrigado e boa noite. Boa noite. O governo deve anunciar até o final do ano um pacote de medidas para estimular a economia do país. A novidade foi informada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, hoje em São Paulo. Estimular o crescimento do país aumentando a produtividade da economia brasileira. Esse é o objetivo de um conjunto de medidas econômicas que deve ser lançado nos próximos dias, segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O foco principal é o aumento da produtividade em todas as áreas do funcionamento, desde o registro da empresa, desde mudanças estatutárias, desde a questão de pagamento de impostos, a racionalização, mudanças visando tornar todo esse processo mais ágil, mais fácil e mais seguro. O ministro afirmou que as medidas serão anunciadas após a aprovação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos, prevista para ser votada nesta terça-feira no Senado. Segundo Henrique Meirelles, a diminuição dos gastos do governo vai aumentar a produtividade do país. A própria queda do tamanho do governo em relação ao PIB, em relação ao total de produção de riqueza no país, atingindo padrões mais sustentáveis, porque estava indo para um padrão não sustentável. Então, com isso, só isso, nós já temos a causa principal de um aumento da produtividade nacional, na medida que haverá mais recursos para a população investir, consumir, crescer. Portanto, nós estamos caminhando para um maior equilíbrio da economia brasileira. Só que isso tem que ser complementado por uma série de medidas que visam aumentar a produtividade. O ministro da Fazenda também afirmou que estão sendo feitos estudos com base em experiências de outros países e que as medidas buscam tornar o ambiente de negócios mais ágil e seguro. Reportagem Luana Karen. O presidente Michel Temer enviou hoje um pedido ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para agilizar as investigações sobre delações premiadas em curso. E a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Thaísa Dias, que traz mais informações. Thaísa, boa noite.
Boa noite, Ayrton, Gláucia, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Michel Temer e a advogada-geral da União, Grace Maria Mendonça, enviaram nesta tarde ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, um pedido para que as investigações em curso no Ministério Público Federal sejam aceleradas. O documento solicita que as colaborações premiadas sejam o quanto antes finalizadas, enviadas a juízo para eventual confirmação e divulgadas por completo. O objetivo é que a responsabilidade dos investigados seja avaliada o mais rápido possível. Neste fim de semana foram divulgados na imprensa trechos de um acordo de delação premiada de uma construtora investigada na Operação Lava Jato. No documento, o presidente e a advogada-geral da União argumentam que a ilegítima divulgação de colaborações premiadas conduzidas pelo Ministério Público tem interferido na condução de políticas públicas a cargo do governo. Entre elas foram citadas medidas encaminhadas pelo governo federal ao Congresso Nacional, como a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para o aumento dos gastos da União nos próximos 20 anos, além da reforma da Previdência, consideradas temas sensíveis para a sociedade brasileira. Ao vivo, Thaísa Dias. E o presidente Michel Temer recebe daqui a pouco, em São Paulo, um prêmio oferecido por um grupo de lideranças empresariais. A gente conversa ao vivo com o repórter Leonardo Meira, que está no local do evento e traz mais informações. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Gláucia, Ayrton, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Eu falo com vocês ao vivo aqui do Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo estadual paulista. A cerimônia de entrega do prêmio Líder do Brasil está prevista para começar logo mais às 7h30 da noite. A ideia é reconhecer o talento, competência e comprometimento dos líderes do país nos setores público e privado. O presidente Michel Temer está entre os premiados. No total, são 48 indicados pelo júri oficial do evento. As empresas são dos principais setores da economia, incluindo agronegócios, comunicação, construção civil, educação e máquinas e equipamentos, por exemplo. Ao vivo de São Paulo, Leonardo Meira. 19h12 no horário brasileiro de verão. Você foi um dos 700 mil contribuintes que caiu na malha fina da Receita Federal? Daqui a pouquinho nós vamos explicar o que você deve fazer para acertar as informações do seu imposto de renda. A gente já falou aqui na Voz do Brasil que a bandeira tarifária de dezembro voltou a ser verde, ou seja, o consumidor não paga nenhuma taxa extra na conta de luz. A boa notícia é que hoje o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Eduardo Barata Ferreira, disse que a bandeira deverá ser verde até o fim do verão. Em novembro, a bandeira tarifária em vigor foi a amarela e por conta das chuvas que aumentaram o volume de águas nos reservatórios, neste mês a bandeira foi alterada para verde. O diretor-geral da ONS disse ainda que não há risco de desabastecimento de energia para todas as regiões do país pelos próximos 5 anos. Durante as Olimpíadas e Paralimpíadas deste ano no Rio de Janeiro, um apoio do governo fez toda a diferença para o Brasil, para que o Brasil tivesse os melhores resultados da história nas duas competições, o Bolsa Atleta. Mas este apoio não é apenas para atletas olímpicos e de alto rendimento. Ele também ajuda quem está começando no esporte e sonha com uma medalha olímpica. Mas como ter acesso ao Bolsa Atleta? É o que vamos saber no quadro Pra Você, Cidadão, de hoje. Pra Você, Cidadão. O Bolsa Atleta é o maior programa de patrocínio individual de esportistas no mundo. Ele atende atletas de alto rendimento a partir de 14 anos de idade. Para esse programa não é utilizado o critério de renda. Os participantes podem ter qualquer condição econômica. O que se exige é que tenham bons resultados em competições nacionais e internacionais. O benefício possui 6 categorias e o valor vai de R$ 370 a R$ 3.100. O dinheiro é depositado todo mês durante um ano em uma conta da Caixa Econômica Federal. Se você tem interesse em participar, fique atento aos períodos de inscrição divulgados pelo Ministério do Esporte. As inscrições são feitas apenas pela internet no site esporte.gov.br. A lista com os contemplados é publicada no Diário Oficial da União e no site do Ministério. Para tirar dúvidas sobre o Bolsa Atleta, envie um e-mail para
dúvidasbolsa@esporte.gov.br. Mirna Ledo para a Voz do Brasil. Escondidos dentro de casa, os escorpiões podem provocar acidentes graves, principalmente com crianças e idosos. A Fiocruz alerta: em alguns casos, uma picada de escorpião pode levar à morte. Para evitar os escorpiões, é preciso cuidar bem da casa e evitar o acúmulo de lixo. Matheus Oliveira tinha apenas 6 anos quando foi picado por um escorpião na escola onde estudava, em Brasília. A mãe, Lídia Oliveira, conta que quando recebeu a notícia, correu com o filho para o hospital público de referência em picadas de animais peçonhentos na cidade. A mãe conta que o médico que atendeu o Matheus garantiu que a agilidade no atendimento foi essencial para a recuperação. Contribuiu muito porque eu estava na escola no horário em que ele foi picado, dava aula lá, então eu estava lá, então funcionaram muito rápido, né? Então, assim, questão de 10 minutos eu estava com ele no hospital. Para evitar casos como o do Matheus, a Fiocruz realizou nesta segunda-feira no Rio de Janeiro um seminário sobre intoxicação de crianças por animais peçonhentos. Roseni Boschner, pesquisadora da Fundação, explica que ainda existem muitos óbitos de crianças por picadas de escorpiões, e é isso que as pesquisas desenvolvidas por eles tentam entender. O veneno dele é extremamente tóxico, né, e gera vários problemas, né, tanto que vai desencadear problemas pulmonares ou problemas do coração, ou edemas e tal, e que pode rapidamente leva uma criança para uma UTI. A pesquisadora destaca ainda que os pais de crianças pequenas precisam estar atentos a pequenos detalhes da rotina da casa para evitar acidentes. Esse animal, na verdade, ele gosta muito de barata, e barata está ligada a lixo, a sujeira. Se mesmo com os cuidados necessários alguém da sua casa for picado por um escorpião ou por qualquer outro animal peçonhento, é preciso procurar ajuda médica imediata, como explica Rômulo Antônio Toledo, coordenador do Serviço de Animais Peçonhentos da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Quanto mais cedo você for, né, menos você vai sofrer e melhor vai ser o tratamento. Quanto mais cedo, se você precisar de tomar soro, quanto mais cedo você tomar esse soro específico, melhor é. Entre 2010 e 2015, foram notificados pelo Ministério da Saúde quase 400 mil picadas de escorpiões em todo o país. Reportagem Beatriz Amiden. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vem recebendo notificações de casos de gripe aviária em países da Ásia, Europa e nos Estados Unidos. E para evitar que a doença chegue ao Brasil, o governo fez um alerta aos produtores brasileiros de frango e outras aves. A prevenção é a única forma de evitar a doença, que não tem vacina nem cura. O Brasil é o maior exportador e o segundo maior produtor de carne de frango do mundo. E para continuar assim, os produtores devem ficar atentos à gripe aviária. A doença é altamente contagiosa e ataca muitas espécies de aves. Apesar de não existir nenhum caso no país, o vírus pode chegar aqui transportado por aves migratórias. Por isso, as ações de prevenção devem ser constantes. É o que explica o chefe de divisão de sanidade de aves do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Bruno Rebelo Pessamilho. Medidas como evitar a entrada de visitantes na propriedade, realização de limpeza e desinfecções das instalações, de veículos, trocas de roupa para entrar nos aviários, ou seja, tentar manter os aviários onde as aves estão alojadas da forma mais isolada possível. O vírus pode ser transmitido entre aves pelo contato direto com fezes, saliva e secreções do animal infectado, alimentos e utensílios contaminados. Os impactos de uma contaminação podem ser devastadores, de acordo com o chefe de divisão de sanidade de aves, Bruno Pessamilho. Um eventual surto de influenza aviária pode impactar diretamente na produção e nas exportações desse nosso produto. E vale ressaltar que essa é uma doença que não tem tratamento. O produtor que suspeitar de contaminação pelo vírus deve notificar imediatamente os órgãos estaduais de defesa sanitária. Reportagem Natália Kozlik. 19h19, horário brasileiro de verão. Todos os anos, milhares de brasileiros caem na malha fina do imposto de renda. Na maioria das vezes, o declarante tem direito a receber restituição. Basta resolver pequenas pendências. Para saber como fazer, a repórter Alessandra Bastos conversou com a Receita Federal. Vamos ouvir.
Mais de 700 mil declarações do imposto de renda estão retidas. A maioria delas, 75%, apresenta imposto a restituir. Somente 22% tem imposto a pagar. A Voz do Brasil conversou com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, para a gente entender melhor a chamada malha fina e como sair dela. Olá, senhor Joaquim Adir, o que é a malha fina? Malha fina, na verdade, são aquelas declarações analisadas e que por uma razão ou outra, um erro ou uma necessidade da Receita verificar a documentação, elas ficam aguardando. E o que faz uma pessoa cair na malha fina? Nós temos muitos motivos, mas os principais e que representa aquele número significativo, primeiro é a omissão de rendimentos, não só do declarante como dos dependentes. Um número também bastante significativo é de imposto de renda retido na fonte. Essa divergência entre o contribuinte informa na sua declaração e que as empresas informam para a Receita Federal. Para quem caiu na malha e está irregular com a Receita Federal, o primeiro passo então é entrar no portal ICAC e consultar o extrato da declaração de imposto de renda da pessoa física. Depois de consultar o extrato, senhor Joaquim Adir, como sair então da malha fina? Consultado o extrato, ele verifica se ele tem razão, ele aguarda, ou até pode fazer um agendamento na página da Receita para levar na unidade, na delegacia de atendimento, né, levar a documentação e apresentar para corrigir essas informações. Agora, ele pode também, né, fazer a declaração retificadora se ele entender que aquilo que a Receita está falando para ele está realmente errado. Muito obrigada pela entrevista. A Voz do Brasil conversou com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir. E atenção, contribuintes optantes pelo regime do Simples Nacional. Quem tem débitos com a Receita Federal até maio de 2016 vai poder parcelar a dívida em até 120 meses com prestação mínima de R$300. A medida vale a partir de hoje. O pedido de parcelamento pode ser feito até 10 de março de 2017. A primeira parcela deverá ser paga até 2 dias após o pedido ou até o último dia útil do mês. Frutas, verduras e hortaliças fresquinhos, direto do campo para a mesa dos estudantes. Para isso, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está com uma chamada pública aberta para a compra de R$2 milhões em produtos da agricultura familiar. Os alimentos vão ser comprados por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e vão abastecer 6 restaurantes universitários, um colégio e uma creche. O edital está aberto até dia 28 de dezembro próximo. A nutricionista e diretora da Divisão de Alimentação da Universidade, Ludmila Barroso, destaca a qualidade dos produtos entregues pelos agricultores familiares. A importância dessa compra é que a gente possa comprar uns alimentos mais próximos de nós, né? Que a gente conheça de onde eles vêm e assim a gente tem a possibilidade de visitar o produtor e ver o produto crescendo, sabendo a origem dele, o que não acontece quando a gente compra da forma tradicional, né? A compra institucional fortalece a agricultura familiar e promove o acesso da população a alimentos de qualidade superior, utilizando o poder de compra do Estado para promover o desenvolvimento local. Quem afirma é a coordenadora-geral de Aquisição